Olá, alunos, tudo bem? Vamos iniciar aí, né, o mês de junho. Então, vou enviar esse vídeo aqui para vocês explicando a primeira semana, tá, do mês de junho, juntamente com a PC, né, com o conteúdo do mês inteiro, beleza? Vamos em partes, né? Primeiro eu vou explicar a primeira semana, aí depois a semana que vem da segunda semana e assim por diante, tá? Vamos lá então, vamos para a explicação do conteúdo. Então vamos lá. O que a gente vai estudar essa semana, galera? A gente vai estudar definição de uma função quadrática. A gente vai entender o que é uma função quadrática. Lá para frente a gente vai ver gráficos, né? Mas para essa semana é só a definição, tá? O que é uma função quadrática, tá? Então aqui, ó, o importante para nós, esse slide aqui tá teórico, né? Então vamos fazer a leitura. Sei que muitos aí não vão entender muita coisa, mas quando a gente for para a prática, né? Aí vocês vão entender, né? Espero, tá? Então vamos fazer a leitura por enquanto. Vamos lá. Uma função f de reais que leva a reais chama-se quadrática quando existem números reais a, b e c. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Com o a diferente de zero, sempre a diferente de zero, tá? Tal que f leva x em ax quadrado mais bx mais c, para todo x pertencente aos reais. Escrevemos f reais que leva a reais, x que leva a ax quadrado mais bx mais c, tá? Que nem eu falei, isso aqui é teórico, vamos para a prática, vamos para esses exemplos aqui, ó, que vendo a prática vocês vão analisar isso aqui melhor. Depois vocês voltam aí o vídeo aí, ou vai lá no conteúdo de vocês, vocês vão ver que vocês vão entender, tá? Mas vamos para a prática. Muitos aconselham, não, primeiro tem que ter a teoria, depois a prática, né? Nesse caso aqui, a prática vem primeiro. Primeiro a gente vai ver na prática, depois a gente vem aqui na teoria, depois vocês vão aí na teoria, aí no conteúdo de vocês aí, que vocês vão entender o que está escrito aqui, tá bom? Então vamos lá. Aqui tem vários exemplos, tá? A, B, C, D e E, do que é uma função quadrática, tá? E também temos exemplos das que não são função quadrática, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender o que é como que se caracteriza uma função quadrática. Como no slide anterior, tá lá, ó, f de x é igual a ax quadrado mais bx mais o c. Nossa, professor, o que é isso? Tá, calma aí que nós vamos chegar lá, tá? Vou dar um exemplo aqui de uma função quadrática. Então vamos lá. F de x é igual. Deixa eu mudar de corzinha aqui para vocês visualizarem bem certinho o que eu vou dizer agora. Vamos colocar um azul aqui, tá? Então eu vou colocar o 2 aqui. Vou colocar um 4 aqui. E vou colocar um 5 aqui. Pronto.
Agora vamos completar lá. Tenha paciência que já a gente chega lá. Vamos lá, vou completar aqui. X quadrado. X quadrado. Ixi, deixa eu apagar ali que ficou feio. X quadrado. X. E o 5. E ali mais, né? Mais. Pronto. Fiz isso aqui só para vocês compararem. Galera, ó como vai ficar facinho, tá? Professor, como que eu bato o olho numa função eu sei que ela é quadrática? Quando o maior expoente for 2, tá? Quando o maior expoente for 2, é uma função quadrática. Acima disso, não é, tá? Se eu tiver expoente 3, não vai ser quadrática, tá bom? O maior expoente que eu posso ter é o 2, tá? Eu tenho que ter o expoente 2 para ser quadrática e tem que ser o maior, tá bom? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, aqui no exemplo A dessa função quadrática, mas por que é função quadrática? Porque tem um expoente 2 aqui, ó, tá vendo? Então, é quadrática, porque tem o expoente 2. Agora, tá falando aqui, ó, que A é igual a menos 1. Galerinha, o A sempre vai ser o coeficiente, o númerozinho, tá? Que está na frente do x quadrado, que caracteriza uma função do segundo grau, tá? O B vai ser aquele coeficiente, aquele númerozinho, que está do lado do x. E o C vai ser nosso termo independente, é aquele que não tem x, tá? Então, vai ser aquele termo independente, um número qualquer, tá? Um termo independente. Então, por isso que aqui, ó, tá que o A é igual a menos 1. Por quê? Porque ele está na frente do x quadrado. Tá, não, professor, não tem nada na frente do x quadrado aí. Galerinha, sempre que eu tenho uma letra, eu tenho o número 1. Quando não aparece, é o 1, tá? Então, aqui eu tenho menos 1 como coeficiente A. Porque o coeficiente A é aquele que está do lado do x quadrado. Beleza? Então, aqui, ó, o menos 1. Ah, não tinha, o senhor colocou. Em nenhum livro do mundo vocês vão ver o 1 na frente do x. Só que tem que colocar na memória que quando eu não estou vendo o coeficiente é 1. Tá? Porque 1x, galera, é 1x, é x, simplesmente é 1x. Tá? Não é o mesmo caso de 2x, aí eu tenho que mostrar que é 2x, né? Agora 1x é 1x, pronto, por isso que nunca vai aparecer, mas lembrem que tem. Tá falando aqui também que o B é igual a 100. Aí o B, eu mostrei aqui para vocês, ó, que é aquele que está do lado aqui do x, ó. E quem está do lado do x, não é o 100? Aí, então o B é o 100, tá aqui. E o C é aquele termo independente, aquilo que não tem variável, que não tem o x, que não depende de ninguém, né? Vai ser aquele que não tem x. E aqui tem? Não, não tem. Então, por isso que está aqui, ó, C é igual a 0, não tem, tá bom? Vamos apagar um pouquinho ali para não tumultuar, aí eu vou mostrar o exemplo 2. Vamos lá. No exemplo 2, tá 3x² menos 2x mais 1. Ó. 3x² menos 2x mais 1. Quem que é o coeficiente A? Aquele que está do lado do x². Quem que está do lado do x² aqui? Não é o 3? Então, o coeficiente A é o 3. Tá aqui, ó. Tá? Quem que é o B? Aquele que está do lado do menos 2, do x. Quem que está do lado do x aqui? É o menos 2. Então, aqui o menos 2 vai ser o B. E quem que é o termo independente? Aquele que não depende de variável? É o 1, que não tem x, ó, então é o C. Então, eu tenho aqui, ó, A igual a 3, B igual a menos 2 e C igual a 1. Vamos para C. Quem que é o coeficiente A? É o menos 4. Por quê, professor? Porque ele está ali, ó, do lado do x². Esse é o coeficiente A. E o B? É aquele que está do lado do x, então é o 4.
E o termo dependente, independente, aquele que não depende de variável, que não tem variável, que não tem o x, é o menos 1. Então, o menos 1 vai ser o termo independente, o c. Então, por isso que está aqui, ó, a menos 4, b é 4 e c é o menos 1. Entendido isso aí fica fácil olhar e ver quem que é o coeficiente a, quem que é o coeficiente b e quem que é o coeficiente c. Olha aqui nessa d. Quem que é o coeficiente a? Aquele que está do lado de x². Quem que é? Ah, não tem, professor. Esqueceram que quando eu não estou vendo é 1? É o 1, então. O 1 é o coeficiente a. E o coeficiente b? O coeficiente b é aquele que tem x, que está do lado, que está multiplicando a variável x. Tem? Não tem. Então, o b aqui vai ser 0. b é igual a 0, porque não tem. E o termo independente, aquele que não está multiplicando a variável, é o menos 4. Vai ser o coeficiente c. Tá? Nessa e aqui, ó, perceba que a gente só tem o coeficiente a. Nem, não tem o b e não tem o c. A gente tem x², mas não tem x e nem o termo independente. Então, a gente só tem o a, o coeficiente a, que é 20. O b é 0, porque não tem. E o c é 0, porque não tem. Né? Na realidade, eu falo assim para vocês entenderem, mas não é que não tem, mas muitas vezes é representado assim, ó, que nem essa aqui não tem 20x² mais 0x mais 0. Seria representado assim para dizer que não tem o coeficiente b e nem o coeficiente c. Tá bom? Agora aqui, ó, essas aqui não são funções quadráticas. Por quê? Porque não tem o expoente 2 aqui, ó. Tem expoente 2? Não. Então, não é função quadrática. Aqui tem o expoente 2? Não. Né? Podemos dizer que não. Por quê? Porque está elevado a x. X pode ser qualquer valor, inclusive o 2 ali, né? Porque isso aí é uma função exponencial. Só que a gente tem certeza que é o 2? Não, o x é uma variável, né? Vai ter um valor conforme a variação do x aí. Se for 2, vai ser 2 ao quadrado, que é 4. Se for 3, vai ser 2 ao cubo, que é 8, e assim por diante. Então, eu não posso afirmar que isso aqui é uma função quadrática. Então, não é. Tá? E essa outra aqui é uma função quadrática? Galerinha, apesar de ter o expoente 2, o maior expoente é 3. Então, não pode, porque para ser função quadrática, necessariamente precisa ter o expoente 2 e ele ser o maior. Tá bom? Então, aqui não é. Tá? Então, aqui, ó, eu fiz aqui, ó, só de comparação, né, ó, coeficiente A, nesse exemplo que eu dei, ó, 2. Coeficiente B, 4. Coeficiente C, o 5. Belê? É isso aí. O que nós aprendemos aqui? Vamos fazer uma revisão rapidão, assim, rapidão. O que é uma função quadrática? Por quê? Função quadrática é aquela que a hora que eu olho, ela tem expoente 2, que é de segundo grau, né? E sendo o maior expoente, tá? Se eu tivesse x² aqui na frente, aqui, galerinha, ó, que nem tá nessa aqui, ó, não seria função de segundo grau, não seria função quadrática, tá? Apesar de ter o x² aqui, mas ele não é o maior. Isso aqui, ó, tem ao quadrado, mas não é o maior, então não é função quadrática, tá? Aí ficou esses exercícios aqui, ó, esses 4 exercícios aqui, isso aqui é exemplo, tá bom? Isso aqui nós vamos fazer agora que eu tô dando de exemplo. Para que esses exemplos? Para vocês poderem, para vocês saberem, para vocês entenderem como fazer essa A, B, C e D. Por isso que eu dei exemplo aqui. Quais das funções a seguir são quadráticas? Então vamos lá para um exemplo. Eu bater no olho aqui, quais são quadráticas? Né? Para ser quadrática, precisa ter expoente 2 e precisa ser o expoente de maior grau. Né? Precisa ser expoente 2. Então, aqui ó, tem expoente 3. Não é função quadrática. Essa aqui já é, ó. Tem x² e é o maior. Então, beleza, função quadrática. Essa aqui também é, ó. Função quadrática. Olha o expoente 2 lá. Beleza. Essa aqui tem expoente 2? Não. Então, não é função quadrática. Agora, essas aqui, galerinha. Antes de eu responder
se é ou não é função quadrática, que é o modelinho dessa C e D de vocês aqui, ó, eu primeiro tenho que ver o que realmente é aquilo ali. Então, eu preciso realizar, no caso aqui a distributiva, tá aqui, ó, x que multiplica 7 menos x. Eu tenho que fazer a distributiva para eu ver se aparece x quadrado. Se aparecer, é função quadrática. Se não aparecer, não é função quadrática. E se aparecer um x ao cubo, não é função quadrática. Então, eu faço a distributiva. Lembram como é a distributiva? O que está fora multiplica os dois de dentro, né? Distributiva. Então, o x vai multiplicar o 7 e o x vai multiplicar o x também. Então, vai ficar assim, ó, x vezes 7, 7x. E x vezes x? X ao quadrado. Por quê? X vezes x, x ao quadrado. É igual a 2 vezes 2. Não é 2 ao quadrado? 3 vezes 3 não é 3 ao quadrado? Então, x vezes x é x ao quadrado. Concorda? Só que na multiplicação, professor, eu não vi o sinalzinho de vezes aqui não, ó. Galerinha, sempre que tem uma letrinha, tem um sinal de multiplicação na frente, tá? Tá multiplicando o que tá na frente. Igual aqui, ó. Se eu tenho 7x, o 7 está multiplicando o x. E se eu tenho x e o 7, o x está multiplicando o 7. Só que na multiplicação, não importa a ordem aí, né, dos fatores, né? Não importa. Tanto x vezes 7 é 7x, como 7 vezes x é 7x também, tá? E continuando aqui, então. Vamos lá. Eu fiz x vezes x, x ao quadrado. Só que na multiplicação, eu preciso multiplicar o sinal também. Quando eu não estou vendo o sinal, é mais. E mais vezes menos, sinais diferentes, é menos. Então, cheguei nisso aqui. 7 ao quadrado menos x ao quadrado. Ah, então quer dizer que aquilo ali é isso aí, professor? 7x menos x ao quadrado? Sim. E olhando, é uma função do segundo grau ou não? Claro que é, né, galera? Olha lá o expoente 2 lá, ó, é o maior expoente que eu tenho, é de grau maior, então é sim. Então vamos marcar aqui, ó, sim, é uma função quadrática. Beleza? Poderia melhorar isso aqui colocando os expoentes aqui, que quando eu não estou vendo é 1. Poderia colocar aqui em ordem decrescente, né? X ao quadrado mais 7x. Ficaria melhor ainda. Só que não deixaria de ser função quadrática. Qual que é a única coisa que não pode ter aqui no coeficiente A? É ser 0. Aqui é 1, menos 1, né? Então, beleza. Tá? Deixa eu apagar a tela para a gente ir para F. Vamos lá. A F tá 2 que multiplica o x mais 1. Aqui, novamente, eu tenho que fazer a distributiva para ver se aparece um x quadrado aqui, né? Vamos ver? O 2 está multiplicando todo esse parênteses aqui, então tem que multiplicar tudo. 2 vezes x é 2x. E 2 vezes 1 é 2. Na multiplicação, multiplico o sinal. Quando eu não estou vendo, é mais. Então, mais vezes mais, sinais iguais, é mais. Então, ficou 2x mais 2. Aí a pergunta, é função do segundo grau? Não, não é função quadrática. Não tem expoente 2. Aqui o maior expoente é 1, ó, porque quando eu não estou vendo é 1. Né? Então, não é função quadrática. Beleza? Vamos para G. Vamos para G. A G está assim, ó. Agora está um parênteses, que é x menos 1, multiplicando o outro parênteses, que é x menos 2. Aqui eu também faço a distributiva, né? Para mim saber o que é, ver se aparece x quadrado, se aparece x ao cubo. Se aparecer x quadrado for o maior expoente, beleza, é. Né? Então vamos lá. Como que a gente faz a distributiva entre dois parênteses? O primeiro multiplica os dois do outro parênteses. E o segundo também multiplica os dois do outro parênteses. Então, o que vamos ter aqui? Vamos fazer essa multiplicação do x primeiro. X vezes x, x ao quadrado, como a gente já viu. X vezes 2, 2x.
Só que trata-se de uma multiplicação, então presta atenção no joguinho de sinal. O x aqui eu não estou vendo é positivo. E positivo vezes negativo dá negativo. Está aqui. Terminei o x. Por que eu terminei o x? Já multipliquei por x e por menos 2. Já multipliquei por todo o parênteses, né? Por todo o segundo parênteses aí. Então agora eu vou para o menos 1. Menos 1 vezes x, menos 1x. E menos 1 vezes o menos 2? 1 vezes 2 é 2. Como se trata de multiplicação, multiplico os sinais. Menos vezes menos, sinais iguais, positivo. Aqui, galerinha, pô, já dá, né, para saber que é uma função quadrática. Por quê, professor? Aqui o expoente 2 aqui, ó, tá? Ele é o maior, né? Não tem x ao cubo, então é uma função quadrática. Beleza? Daria para falar assim, sim, é uma função quadrática. Mas daria para melhorar isso aqui, né? Ó, x quadrado são termos semelhantes, ó, o menos 2x e o menos 1x. Por que são termos semelhantes, professor? São semelhantes porque tem as variáveis x, ó. Os dois têm variável x. Então dá para somar. Todos os termos semelhantes a gente soma. Se eu devo 2 e devo 1, eu devo 3. Então eu estou devendo ali 3x. Menos 2x menos 1x, menos 3x. E tem um mais 2 ali para frente que não difere em nada, é a mesma coisa da de cima aí, só que melhorada, né, pessoal? Melhorada. E dá para mim perceber tranquilamente que é uma função quadrática porque tem o expoente 2. Beleza? Então agora com essa explicação, com todos esses exemplos aqui, vocês vão fazer apenas essas 4 aqui, A, B, C e D, tá bom? O outro exercício que ficou para vocês é esse daqui. As funções abaixo são equivalentes à função de segundo grau. Olha lá, ó, a função quadrática. F de x é igual a ax quadrado mais bx mais c, né? Com a diferente de zero, né? Esse a aqui não vai poder ser zero, né? E assim por diante. Nós já vimos isso aí. Determine em cada uma delas os valores de a, b e c. Para quem viu aí os vídeos completos, não foi passando para frente, foi estudando certinho, vai ser mamão com açúcar isso aqui, né? Por quê? Porque é só para dizer quem que é o coeficiente A, quem que é o coeficiente B e quem que é o coeficiente C, tá? Ainda vou colaborar mais ainda e vou dar 3 exemplos aqui, ó. Vou dar o exemplo A, que eu vou colocar aqui, f de x igual 2x quadrado mais 3x mais 1. Vou dar um exemplo B aqui. F de x igual x quadrado. E vou dar outro exemplo aqui. F de x igual 3x quadrado mais 2. Pronto, vamos ver quem que é o coeficiente A, quem que é o coeficiente B e quem que é o coeficiente C nessas funções aí, quadráticas aí. Vamos lá. Quem que é o coeficiente A? É aquele que está do lado do x quadrado. Quem está do lado do x quadrado aqui? É o 2. Então o A é o 2. Quem que é o B? O B é aquele que está do lado do x. Quem está do lado do x? Ó, é o 3, então o B é o 3. E o C, quem que vai ser? O C é aquele termo independente que não tem variável. Quem que está sem variável aqui? É o 1. Pronto, detonei essa aí, ó. Coeficiente A é igual a 2, coeficiente B é igual a 3, coeficiente C é igual a 1. Nessa outra aqui, quem que é o coeficiente A? É aquele que está do lado do x quadrado, professor, mas aqui não tem. Tem sim, ó, é o 1. Tá? Sempre que eu não estou vendo é o 1. Beleza? Quem que é o coeficiente B? Aí sim, se vocês falarem que não tem, eu concordo. Por quê? Não tem nada aqui com a variável x só. Né? Não tem, então é 0. E também, se vocês falarem que não tem o termo independente, vou concordar também. Porque não tem nenhum número ali que está multiplicando, que está sem variável, que está sem o x. Não tem, então também é 0. Nessa outra aqui,
o coeficiente A vai ser o 3, porque está do lado do x². O coeficiente B vai ser igual a 0, por quê? Porque eu não tenho bx, né? Não tenho só o x, então vai ser 0. E o termo independente, que é o C, vai ser o 2, que está sem a variável, o 2. Beleza? A mesma coisa é o que vocês vão fazer nessa A, nessa B, nessa C, nessa D, nessa E e nessa F. Mas primeiro, aqui, ó, nessa aqui vocês não sabem o que é ainda. Então vocês vão ter que realizar. No caso aqui, ó, tem o x menos 3 ao quadrado. Então vocês vão ter que fazer x menos 3 vezes x menos 3. Aí vocês vão fazer a distributiva ali igual eu mostrei para vocês, igual é para fazer. Vai ver o que é. Aí a hora que você chegar no resultado, não esqueça que tem o 2 aqui para frente. Aí o 2 vai multiplicar aquilo que vocês acharam, tá? Aí vai dar para perceber se é ou não é função quadrática. Se aparecer x² é. Nessa C aqui, ó, distributiva, né? X vezes x e x vezes menos 3. Depois 2 vezes x e 2 vezes menos 3. Se aparecer x² é. Mesma coisinha as outras. Beleza? Então, galerinha, espero ter ajudado aí, tá? No entendimento do conteúdo dessa primeira semana de junho. Mas se ficou dúvida ainda, me procura, né? Que aí a gente conversa aqui no Meet, né? Que nem eu tô fazendo aí, tem muitos alunos, professor, não entendi isso aqui. Aí a gente bate um papo no Meet aqui, eu já mostro para ele na tela como é que se faz, por que se faz daquela maneira e boa, tá? Galerinha, uma coisa que eu quero pedir para vocês, tá? É que, ó, vocês entendam que essa explicação é para os exercícios da primeira semana. Tem muita gente que já faz e já envia, muitas vezes errado, né? Nem olha o vídeo, né? Tá aí o vídeo para estudar, para ver quantas vezes quiser, né? É bom o vídeo que você pode estar voltando, vendo. Aí o que acontece? Os mesmos exercícios que estão aí nas APCs de vocês, tá em formulário Google. E tem muita gente que está respondendo no caderno, batendo foto e me enviando, e respondendo no formulário Google. Não precisa, é o mesmo exercício, tá? É o mesmo. O que está aí na APC de vocês está lá no formulário. Então basta, só que eu não quero assim de vocês pressa para resolver as coisas. Esse vídeo aqui é da primeira semana, então estuda a primeira semana, faça os exercícios no caderno, né? Faça os exercícios no caderno. Se tiver dúvida, vai entrando em contato comigo, eu vou explicando, faça no caderno. Na segunda semana, vou enviar o outro vídeo de explicação da segunda semana, vamos fazer a mesma coisa, fazer no caderno, bonitinho, se tiver dúvida, fala com o professor. Na terceira semana, idem, na quarta semana, a mesma coisa. Aí lá para o fim do mês que vocês vão enviar, ou foto do caderno com os exercícios, ou lá respondido no Google. Preferencialmente no Google, galera, na sala de aula lá do Google. Por quê? Porque lá já sai a sua nota, já sai os teus acertos. O professor não precisa estar corrigindo aquele monte de coisa, que é um monte de aluno que não tem acesso à internet. Então vem aquele monte de coisa para a gente fazer correção, olhar, ver se está certo, se não está. Entendeu? Então, preferivelmente lá no Google. Mas quem não tem acesso, bate uma fotinha depois de escutado, depois de estudado toda semana, né? E vindo fazendo caderno, aí bate uma foto e me envia. O importante é enviar até o fim do mês. Aí você tem que enviar, porque senão tu fica sem nota, né? E ficar sem nota é ruim. Tá bom, galerinha? Então é isso aí. Eu desejo a vocês um ótimo resto de semana aí, na paz, né? E fiquem todos com Deus, tá? Tchau.